Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A pandemia instalou o trabalho remoto em muitas rotinas profissionais. A tecnologia, a demografia e a geopolítica aceleraram a transformação dos mercados de trabalho, com desafios na regulação da flexibilidade das relações laborais. Esta semana olhamos para o mundo do trabalho, afinal o que representa o trabalho hoje para as novas gerações. Será que a conciliação entre trabalho, família e lazer está acima do salário e das regalias associadas ao contrato de trabalho? Como é que se organiza hoje o trabalho nas empresas e, afinal, ainda há espaço para conceitos como cultura de empresa ou amor à camisola? Para esta conversa, no Da Capa à Contra Capa, convidámos Sílvia Nunes, diretora na Michael Page, uma consultora multinacional na área do recrutamento, e Sara Aguiar, gestora de marca e produtos de inovação digital, também numa multinacional, a Procter & Gamble, para além do envolvimento na liderança de projetos de impacto social como o Ponto Zero e o Coletivo Matéria. São as convidadas deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estão neste programa a entrar de forma remota nesta conversa, que aliás passa por vários países, digamos assim. Sílvia, começo por si. Vamos começar pela centralidade dos salários nesta questão do mundo laboral. Hoje em dia podemos dizer que é tudo muito mais do que um salário, é tudo, há um complexo, digamos, de ângulos à volta do mercado laboral que não se esgota ou não está totalmente centrada nos salários praticados, naquilo que as pessoas levam para casa? Sim, a centralidade do salário tem vindo de facto a diminuir e passou inclusivamente a falar-se num conceito que é o salário emocional, ou seja, antigamente o salário era muito concentrado naquilo que era a liquidez mensal e que o colaborador poderia oferir e levar para casa no final do mês. Hoje esse conceito está bastante alargado e fala-se até no conceito do salário emocional, e isto está relacionado não só com o conjunto de benefícios que o colaborador, até neste momento já em ambiente de entrevista, questiona se tem efetivamente ao seu dispor, quais é que são as políticas de benefícios que a organização que pode vir a integrar tem, e também muito relacionado e orientado com aquilo que é a cultura organizacional, o clima organizacional, os temas como a saúde mental e, portanto, sim, até há uns anos atrás o salário esgotava-se, o conceito de salário esgotava-se naquilo que era a liquidez pura salarial, e hoje o conceito está bastante mais alargado nestas variáveis que acabei de referir. Sílvia, mas isso também é verdade para a maioria do tecido empresarial português, composta por pequenas e médias empresas e que empregam, enfim, diria 3/4 da força de trabalho nacional? Sim, também hoje em dia as pequenas e médias empresas, até porque têm elas próprias, de qualquer das formas, independentemente de mais colaboradores ou menos colaboradores, de atrair talento quando necessitam dele, também têm vindo naturalmente a adaptar-se àquilo que são, entre aspas, as regras do mercado e, portanto, cada vez mais vemos esta política de benefícios mais alargados que não tão o salário líquido, digamos assim. Mas a verdade é que muitos procuram o salário que não encontram em Portugal no estrangeiro. A verdade é que o salário ainda é decisivo para as opções de carreira, ou não? O salário continua a ser um dos 5 principais fatores que os colaboradores têm em atenção numa mudança organizacional. Nem sempre nos estudos que se fazem, nós temos um estudo que lançámos agora no decorrer de 2025, que é download gratuito no site da Michael Page, que se chama Talent Trends 2025, estão 50 mil pessoas inquiridas no mundo inteiro, creio que em Portugal cerca de 9, 10 mil, e portanto o salário continua a ser importante, faz parte sempre das 5 primeiras razões que levam as pessoas a manterem-se no sítio onde estão ou a pensarem numa mudança profissional. Nem sempre aparece na primeira razão que faz de facto as pessoas pensarem em manter-se no lugar onde estão ou mudar de emprego. E qual é a primeira razão, na maior parte das vezes, para além disso? As outras razões estão muito associadas ao plano de carreira, aos valores da organização, ao propósito, à possibilidade de crescimento e, portanto, todos estes fatores hoje em dia estão muito, muito aliados e de alguma forma complementares entre eles,
naquilo que é a tomada de decisão de um colaborador. Mas chega para mantê-lo na empresa, ainda que o salário dele não mexa muito, todos os outros fatores à volta, os benefícios, o plano de carreira poderá reter o talento? O plano de carreira, por exemplo, é um dos tópicos que mais vezes é mencionado como a motivação, que é a pessoa integrar o novo projeto e perceber, do ponto de vista do plano de carreira, o que é previsível que aconteça aquela função. Portanto, na minha função, como é que eu posso crescer, de maneira que isto vai acontecer, quais é que inclusivamente possam ser os timings desse crescimento. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fator de atração e de fidelização de talento hoje em dia. Vou agora ouvir a Sara Aguiar, que convidámos por várias razões, incluindo o facto de estar numa faixa etária muito relevante para esta discussão, chamada geração Z, digamos assim, ou seja, pessoas que têm até 30 anos e que estão no mercado, portanto, digamos, no início das suas carreiras profissionais, ou digamos, na parte inicial das suas carreiras internacionais. E a Sara, para já, ainda tem outra questão, é que na sua trajetória tem trabalhado em diversos países e neste momento, por exemplo, vive no estrangeiro a trabalhar para uma empresa multinacional. Sara, para si a questão do salário é mesmo o mais relevante ou compreende este quadro que Sílvia agora aqui nos trazia? Obrigada pelo convite. Eu compreendo perfeitamente, revejo-me nele e revejo muitos daqueles que estão à minha volta no mesmo tipo de prioridades, mas a mim parece-me que na minha geração e provavelmente nas que seguiram e que ainda se seguirão, esta redução da importância do salário está intimamente ligada a outras novas tendências que têm aparecido. E está intimamente ligada, na minha opinião pessoal, à incapacidade de um salário de uma empresa permitir que nós alcancemos o tipo de objetivos financeiros que definimos para nós próprios. Isso é particularmente verdade em Portugal, onde os salários baixos se tornam uma evidência maior ainda de que, ficando por cá e recebendo um salário português, será muito mais difícil atingir esses objetivos, mas também é verdade no geral, e é por isso que eu acho que também está tão intimamente ligada a outras tendências. E essas tendências são coisas como a criação do próprio emprego, que na minha geração é um conceito muito popular, porque as ferramentas que o permitem estão muito democratizadas, a exposição a realidades de quem o faz também, portanto, toda esta ideia de criar projetos a par do trabalho full-time ou de fazer alguma consultoria em regime freelance para várias empresas, a criação de conteúdo como uma fonte de receita, muitas vezes full-time também. Toda esta ideia de criarmos os nossos próprios projetos e as nossas próprias fontes de receita, que muitas vezes são fontes de receita adicionais àquela que recebemos do nosso trabalho full-time, do nosso empregador, é uma das alavancas, parece-me, para que depois a importância do salário seja menor. Para além disso, há coisas como a redução da importância do trabalho na nossa vida, que me parece também relativamente consensual em vários estudos, porque queremos trabalhar menos horas, queremos ter um regime de trabalho mais flexível para trabalharmos nos nossos projetos ou para aproveitarmos o tempo para fazer outro tipo de coisas, para o passarmos com os nossos amigos, a viajar, a fazer arte, o que quer que seja que nos permita sentir que estamos a explorar o mundo e a nossa vida de uma forma mais completa, são que depois levam à adição destes novos critérios ou destas novas prioridades no salário emocional que a Sílvia descrevia, porque efetivamente nós precisamos desse tempo, precisamos desse espaço mental e na nossa vida para trazermos outras partes que se tornaram mais importantes, e nós percebemos que proporcionalmente há de haver uma redução daquilo que esperamos receber do empregador, tendo em conta que há uma redução daquilo que estamos a dar também. Sim, portanto, sim. Embora a Sílvia me possa depois contrariar até ou não, mas pergunta à Sara o seguinte, quando está a falar agora do trabalho e do peso que tem nas vidas desta geração, ou seja, a ideia de que o trabalho não é tudo, que há mais vida para além do trabalho, depois coloca-se a questão, digamos,
enfim, da conexão destes trabalhadores à empresa onde trabalham. Ou seja, por exemplo, falou-se muito durante os tempos sobre o quiet quitting, a ideia de fazer o básico, digamos assim, sair a horas, nada de fazer horas para lá daquilo que está estabelecido. Isso significa menos compromisso. É que os estudos que eu reparei mostram que, apesar de tudo, a geração a que a Sara pertence não é vista como não tendo compromisso com o trabalho, apenas e só tem uma leitura diferente do mesmo, Sara. Eu acho que não é necessariamente sinónimo de ausência de compromisso, mas acho que muitas vezes se torna nessa ausência de compromisso porque há uma incapacidade do lado das empresas de compreender o que é que motiva, o que é que mantém próxima, o que é que cria essa noção de compromisso nestas gerações mais jovens, e isso que de alguma forma depois tem como consequência a incapacidade de criarem as condições necessárias, o tipo de planos de carreira ou deste conceito de carreiras em portfólio, que é cada vez mais comum também, em que a mesma pessoa pode ter uma carreira completamente diversa em diferentes organizações, em diferentes equipas, em diferentes áreas, com diferentes funções. A incapacidade de oferecer esta flexibilidade, falemos do trabalho remoto ou do trabalho em modelos de colaboração diferentes e pouco explorados, como o modelo de colaboração intergeracional, a ausência de mecanismos de promoção de experiência e capacidade de adição de valor versus anos de senioridade na organização. Isso faz com que muitas vezes aconteçam esse tipo de fenómenos, como o quiet quitting ou o loud quitting, ou muitos executivos neste momento começam a trabalhar em cargos fracionais, que é mais uma ilustração de como o mercado de trabalho tem novas dinâmicas para os quais... O que é que são cargos fracionais? Quer explicar aos nossos ouvintes? Sim, no fundo são cargos tipicamente de liderança, mas que eu acredito genuinamente que passarão a ser cada vez mais comum também em cargos júniores, em que as pessoas trabalham no fundo em part-time ou uma fração do seu tempo, seja ela qual for, e tipicamente em diferentes organizações ao mesmo tempo, para terem esta diversidade de projetos e estímulos intelectuais que, mantendo-se na mesma posição de liderança numa só empresa ou organização, são muito mais difíceis de cobrir. Sara, mas a sua geração tem a taxa mais elevada de mudança de emprego, fica um pouco tempo nas empresas, sobretudo nos inícios de carreira. Isso não reflete também uma sensação de necessidade de experimentar diversas realidades até eventualmente se estabilizarem um pouco mais tarde na idade, digamos, numa ou outra atividade ou até em empresa? Não há aqui uma pulsão para a mobilidade pela mobilidade? Reflete? Claro que sim, e não é só, e era isso que seguiria no meu ponto à resposta anterior, não é só por causa desta incapacidade frequente, não generalizada, mas bastante frequente das empresas conseguirem adaptar-se a esta nova realidade, a estas novas prioridades e motivações, mas também é porque intrinsecamente a minha geração, pelo contexto socioeconómico em que cresceu e através do qual integrou o mercado de trabalho, com a globalização, a exposição ao mundo, a diferentes realidades, a diferentes oportunidades, a tecnologia, as ferramentas que têm ao seu dispor, tudo isto criou na nossa geração, e como é óbvio eu falo sobretudo pela minha experiência pessoal e não consigo falar em nome de toda uma geração, mas parece-me que há uma correlação relativamente clara sobre estas tendências, estes paradigmas do mercado de trabalho e da economia como um todo, naquilo que são as nossas prioridades, nesta autonomia, na flexibilidade, na necessidade de criação de riqueza e de encontrarmos as nossas próprias metodologias para essa criação, nessa necessidade de propósito, que a Silva falou também, aprendizagem contínua. No fundo, nós temos uma curiosidade intelectual, também consequência da educação a que tivemos acesso, e é um privilégio grande da minha geração e das seguintes, termos tido acesso a mais educação, a mais informação do que qualquer outra anterior à nossa. Tudo isto é um cocktail de motivos que criam estas novas dinâmicas, e claro que alguns deles são intrínsecos à nossa geração, mas também não me parece que criticar esse tipo de comportamentos ou as consequências que deles advêm, sem perceber que, uma vez que esta é a massa crítica do mercado de trabalho e será cada vez maior daqui para a frente,
nos adaptemos a elas sem julgar quais é que são essas consequências. No fundo, se as empresas não tiverem essa flexibilidade elas próprias para nos compreender melhor e garantir que nos ativam da forma certa para poderem beneficiar das nossas capacidades, mesmo que por tempos mais reduzidos do que aqueles a que estavam habituados no passado com outras gerações, então vamos ficar todos a perder. Certo, porque há aqui de facto uma destas questões que tem sido levantada, tem a ver com uma certa incompreensão em relação a este pensamento desta geração e quando a Sara fala da crítica, muitas vezes já há de facto, eventualmente dentro das empresas, digamos um olhar diferente em relação a esta geração. Sílvia, retomo a conversa consigo, faça este quadro, lembrando que esta geração representa um quarto da força de trabalho, as empresas querem estas pessoas, querem esta geração, mas que apresenta este cocktail, como na expressão da Sara, este cocktail de interesses e de posicionamentos perante a vida. Como é que as empresas respondem ao nível da organização de trabalho a esta realidade? De facto, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que a Sara acabou de dizer e, de facto, o mundo das organizações tem neste momento que ter um nível de elasticidade para, de facto, conseguir atrair e fidelizar o talento das novas gerações como nunca foi requerido. Eu, entretanto, até abri o estudo enquanto estava a ouvir a Sara, porque a Sara falou muito bem do tema da flexibilidade e do equilíbrio, e a pergunta foi quais os fatores mais relevantes na decisão de um candidato ao integrar uma nova empresa, e a prioridade número 1, com 44% dos inquiridos a mencionarem esta mesma, foi a flexibilidade. E, curiosamente, depois vem a saúde mental, depois vem a satisfação profissional, depois vem o salário e depois vem a progressão de carreira. Portanto, de facto, são números que, se os fizéssemos se formos a estudos que foram feitos há uma série de anos atrás, estão completamente invertidos na ordem de prioridades. Portanto, isto requer, de facto, às organizações uma elasticidade completamente diferenciadora face a uns anos atrás. Também, se calhar, muito assente naquilo que é o conceito da promoção, porque nós continuamos a olhar para o conceito da promoção e da progressão sempre do ponto de vista hierárquico vertical. Há um desafio nas progressões, porque de facto, quando nós enfrentamos uma geração que tem alguma inquietude na mudança, ou seja, tem, tal e qual como estavam a comentar, portanto estão menos tempo nas mesmas funções, hierarquicamente, do ponto de vista vertical, é muito difícil estar constantemente a tentar que as pessoas sejam promovidas em muito pouco tempo. Isso é pouco realista do meu ponto de vista, porque as organizações de alguma maneira não conseguem suportar esse nível de promoção e, portanto, até que ponto, do meu ponto de vista, não temos que começar a olhar para o tema da promoção, não numa hierarquia vertical, mas eventualmente numa hierarquia interdepartamental, no sentido da pessoa ir de facto experimentando, foi outra palavra que estávamos a falar, que estas novas gerações gostam de experimentar coisas diferentes, e até que ponto é que não vamos fazer perfis muito mais completos, trabalhar perfis muito mais completos, se trabalharmos esta promoção interdepartamental, ou seja, tendo em conta aquilo que são as competências que eu adquiri e o meu potencial, se calhar eu também posso passar para a área que está exatamente aqui ao meu lado, onde eu vou aplicar as competências que já adquirir um conjunto de novas competências. Portanto, de facto, eu vou experimentar uma coisa nova, eu vou fazer uma coisa nova e vou fazer algo que me continua a permitir progredir na minha função e na minha competência. Nos estudos fala-se muito das carreiras em Y ou carreiras zigue-zagues, não é? Onde as pessoas vão mudando dentro da empresa, vão mudando de funções em áreas diferentes, é isto? Sim, só que isso de facto, uma vez mais, requer romper de alguma maneira com o tradicionalismo vigente nas organizações para permitir que isso aconteça, porque isso que ainda é continua muito a não ser rígido, uma coisa não é, muito Sílvia? comum. É muito pouco comum ainda. As grandes multinacionais já têm, de facto, e se falarmos em grandes multinacionais, em setores muito dinâmicos, como a indústria farmacêutica, o grande consumo, a tecnologia, isso de facto já vemos isso acontecer, porque vemos também muita nova geração a levantar a mão e a solicitar, que é outra coisa muito curiosa nos estudos mais recentes, que é verdade que as novas gerações gostam de experimentar e fazer coisas diferentes, mas também elas dão uma oportunidade às próprias organizações no sentido de se manterem. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque são gerações que se sentam a conversar sobre as coisas, que pedem feedback, que perguntam antes de sair, antes de pensar em sair, que é, se eu quero continuar, o que é previsível para mim? O que é que há? O que é que eu posso continuar a fazer? Então não são descomprometidas com a empresa, é isso?
Não, eu acho que não pode ser classificada como descomprometida. Eu acho que vai demorar ainda um bocadinho mais encontrarmos aqui uma plataforma de entendimento, porque de facto pensemos, esta flexibilidade e esta vontade de experimentar, que dizemos que é das novas gerações, eu não sou da geração da Sara, mas se calhar então eu nasci fora do meu tempo, porque eu gostava muito de ter tido cá no início de carreira mais este espaço muito mais flexível, onde me permitisse experimentar muitíssimas mais coisas do que aquelas que experimentei. E, portanto, isto requer aqui, de facto, é uma adaptação, e as adaptações levam tempo, as empresas têm que se preparar para isso, mas temos é que ganhar consciência da necessidade de a fazer para a acelerar de alguma forma. Porque eu até acho que levantam a mão antes de sair, a perguntar, pronto, isto como está para mim não funciona, ou não é isto que eu gostava de continuar a fazer, há possibilidade internamente e não há. E se dissermos que não há, de facto vão procurar oportunidades noutras circunstâncias e noutras organizações. Mas havendo, eu acho que é uma geração que dá oportunidade e que vai continuar a estar comprometido num outro enquadramento, numa outra função, porque eu acho que tem mais que ver com adquirir competências e experimentar do que propriamente querer sair porque sim. Uhum. Sara, isto vê-se mais nas grandes empresas, nas multinacionais. A Sara tem essa experiência, porque volto ao meu ponto em relação à realidade portuguesa. Temos muitas PMEs em Portugal e eventualmente isto pode ser ainda mais difícil de implementar num país como o nosso. Sim, eu acho que nós temos características culturais que podem ser um desafio adicional a essa implementação, mas também acho que nós temos características culturais que podem ser uma vantagem competitiva à integração desses novos modelos, porque nós somos flexíveis, porque somos curiosos, naturalmente corajosos, e acho que se formos incentivados da forma certa, sobretudo do lado empresarial, parece-me que o incentivo a essa ambição, a essa flexibilidade, a esta elasticidade, como lhe chamava a Sílvia, parece-me perfeitamente possível. Claro que é completamente legítimo assumir que uma PME terá muito mais dificuldades a fazê-lo do que uma grande empresa. E isso significa, no fundo, que nós precisamos de mais grandes empresas, precisamos de incentivar aquelas que já existem a transformarem as suas organizações, a forma como gerem e atraem o talento deste modo, mas também precisamos de ajudar as PMEs a perceberem a importância de fazê-lo, qual é que é o benefício, qual é que é o retorno que elas podem esperar ganhar com isto. E precisamos de permitir ao mesmo tempo que estes jovens que têm esta vontade e que são mais, por aquelas questões que referi ao início, de terem as suas próprias empresas e eles próprios, depois de recolherem todo este conhecimento nas empresas por onde passaram, nesta diversidade de funções de que a Silva falava, então aí também ajudá-los a criar estas empresas e a escalá-las para que elas próprias possam servir de motor para essas mudanças, porque é muito mais fácil se for a minha geração a criar as condições para que a sua própria geração e outras consigam fazê-lo do que para as gerações anteriores. É natural, mas se nós trabalharmos todos em conjunto, de alguma forma, todas as entidades que desempenham algum tipo de papel neste processo, parece-me que essa é a única forma de conseguirmos alcançar alguma mudança sustentável. Sara, mas eu tenho aqui uma dúvida relacionada com o seguinte. Muitos debates em gestões de trabalho, por exemplo, em Portugal, e não só, e até tem um pouco a ver com as dinâmicas globais, dizem respeito à questão dos vínculos precários. E essa precariedade, ou seja, contratos que não são, digamos, longos. E o que a Sara está no fundo a dizer é que também a sua geração também à partida não procura, não acredito que queira viver na precariedade total, mas não é acomodável, digamos assim, a questão de alguma precariedade. Vivem com esse facto de forma mais natural, é isso? Eu não lhe chamaria algum conforto com aceitar a precariedade. Sim. Acho que essa é uma forma pouco radical. Saudável de colocar, de colocar esse contexto. Aquilo que eu acho é que as empresas devem ser capazes de oferecer as condições de estabilidade que aqueles profissionais da minha geração e de qualquer outra precisam, porque haverá constantemente uma franja maior ou menor da sociedade que
mantém esse tipo de ambição profissional, que quer essa estabilidade, que quer manter-se na mesma função ou na mesma empresa durante vários anos e não tem nenhuma necessidade de dar esse passo de explorar outras realidades, e é completamente legítimo que o façam, e nessas condições precisam de garantir que têm um contrato estável, que têm a segurança necessária para poderem tomar essa escolha. Aquilo que eu estou a dizer é que, provavelmente, a minha geração terá uma tendência para exigir às empresas que criem formas alternativas, não precárias, mas alternativas, para que elas possam tomar as suas próprias decisões, no número de horas que querem trabalhar, no número de tipos de funções que podem assumir, na localização de onde podem assumir essas funções. Portanto, eu não acho que esses modelos que existem hoje respondam só porque são mais flexíveis ou mais temporários, respondam necessariamente a estas necessidades. Não acho que respondam. Acho é que uma versão deles vai ter que ser criada oferecendo necessariamente as condições justas para o trabalho que essas pessoas desempenharem, mas que, efetivamente, podem significar uma reduzida importância de um contrato vitalício, por exemplo, mas acho que vai sempre ter que ser acompanhado de uma compensação de outra forma. É preciso perceber qual é que é a compensação que é necessária, qual é que é a compensação que é justa, e depois ela faz sentido para quem vai beneficiar delas. E parece-me que normalmente é nestas transições que nós falhamos. Sílvia, gostava de ouvir sobre esta matéria. Como é que isto se liga à estabilidade contratual, que é um tema muito debatido na área do trabalho, do ponto de vista mais mediático, digamos assim, tendo em conta, por exemplo, esta geração, este quarto da força de trabalho até aos 30 anos e o seu posicionamento? No seguimento do que a Sara estava a dizer, e portanto voltámos aqui a ter uma palavra-chave que foi o tema da flexibilidade. Portanto, a Sara mencionava que cabe às organizações terem a possibilidade de oferecer aos colaboradores modelos alternativos em que eles se sintam que se adapta e que faz sentido para as suas vidas, e portanto o tema das horas e trabalhar mais horas, menos horas ou qualquer outro tipo de flexibilidade, mas eu acho que isto continua muito assente, estes tópicos continuam muito assentes naquilo que para mim continua a ser um desafio determinante, que é de facto a confiança, não é? Porque se eu, enquanto colaborador, consigo construir uma relação sólida com a minha entidade empregadora, com o meu local de trabalho, isso é uma vantagem competitiva por excelência para ambas as partes, porque de facto eu sinto que confio que do lado de lá são criadas as alternativas possíveis para ir de encontro às minhas expectativas e que me cabe a mim depois retribuir exatamente e dar de volta aquilo que me está a ser permitido. Um tópico que continua a ser importante é que neste estudo que eu vos mencionei, que como vos digo é deste ano, 1 em cada 5 inquiridos declarou ter pouca ou mesmo nenhuma confiança na capacidade da sua liderança para equilibrar exigências empresariais com o bem-estar dos colaboradores. Ou seja, concretamente, estamos a dizer que só 7% dos inquiridos é que manifestou ter, de facto, uma confiança total na sua organização, sendo que há 22% com uma confiança reduzida. E, portanto, com confiança reduzida de parte a parte, é praticamente impossível construir relações sólidas, não só no sentido de recolher, porque isso é uma coisa também muito importante, que é os colaboradores sentem a necessidade de serem ouvidos naquilo que consideram que para si faz sentido, e depois as empresas perceberem até onde é que conseguem ou não a ir de encontro a essas expectativas, no sentido de encontrar estas plataformas de entendimento. Mas do meu ponto de vista, isto tem que ser de facto assente nesta transparência, nesta relação de confiança, porque também é aí que construímos o compromisso, não é? Porque sem de facto estes níveis de confiança é muito mais difícil construir o compromisso. Mas a estabilidade contratual não é uma forma de compromisso que a empresa estabelece com o trabalhador? A estabilidade contratual depende, não é? Depende daquilo que é a motivação de cada colaborador, não é? Porque se a minha intenção é abraçar um desafio de 2, 3 anos numa determinada organização, o facto da organização me oferecer um contrato de trabalho efetivo, isso por si só não me vai fidelizar, porque a minha motivação não passa por ficar naquela organização 10 ou 20 anos. Portanto, a flexibilidade contratual é de facto outro tópico que nós temos que continuar a trabalhar, porque os contratos de trabalho com outro nível de flexibilidade, como o tema, por exemplo, do trabalho temporário, o próprio noção laboral do trabalho temporário, portanto, a lei do trabalho temporário, tem, numa das suas nuances,
uma percentagem que está associada à precariedade. Portanto, é a própria legislação que lhe dá uma conotação de alguma precariedade. E um projeto interino por 2 anos numa determinada organização, vamos imaginar o exemplo de que vai ser montado um novo centro de serviços partilhados em Portugal e é necessário contratar uma pessoa, um conjunto de pessoas com competências e características muito específicas para esses 2 anos. Isso é um projeto por si só que pode enriquecer muitíssimo mais que outra qualquer experiência organizacional designada de estável e que permite depois a esse profissional ir ao mercado de trabalho procurar oportunidades que se calhar sem ter passado por este projeto interino não teria acesso. E portanto, do meu ponto de vista, isso não tem que ser associado a precariedade, associado a uma experiência específica num determinado termo. E portanto, o contrato efetivo, que ainda na minha geração e na geração dos meus pais era visto como uma coisa determinante e que todos nós queríamos alcançar. Não, vejamos, por exemplo, né? Se quiser comprar uma casa e precisar de financiamento, pedem-lhe o contrato de trabalho para garantirem que está efetivo. Claro que por aí as pessoas muitas vezes, entre aspas, correm atrás desse contrato de trabalho porque precisam de um contrato de trabalho dessa natureza para de facto conseguir concretizar outras coisas nas suas vidas. Mas se estivermos a falar de uma geração que prefere viver de arrendamento, então eu já não tenho a necessidade de ter um contrato de trabalho efetivo, não é? Porque provavelmente no arrendamento isso não vai ser necessário. Mas há todo um conjunto de coisas neste ecossistema muito específico que interferem nessas decisões. Sim. Mas de facto, na minha opinião, a efetividade já foi um tema muito mais crucial naquilo que é a procura de um desafio profissional do que é hoje em dia. Sara, o que é que lhe dizem assim à sua geração estes temas das relações entre trabalhadores e empregadores? Os contratos coletivos, os direitos laborais, a sindicalização, o que é que significa para si? Obviamente estamos a falar consigo, não quero que represente toda a sua geração, mas gostava de ouvir sobre isto. Acho que é um tema mais complexo do que aquilo que parece à partida, porque a mim parece-me, e sem grandes dados que o justifiquem, que a minha geração e as seguintes têm uma grande vontade, necessidade e preferência por projetos em comunidade, quaisquer que eles sejam. Nós gostamos de encontrar aquelas pessoas que têm as mesmas prioridades que nós, que têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, que nos inspirem, com quem nós possamos aprender e inspirar também. E eu acho que por esta permeabilidade de fazer coisas em conjunto e vontade de encontrar aquilo que são os nossos grupos e a maior facilidade que temos em fazê-lo com a internet e com as redes sociais, nos tornaria uma geração mais atenta a esses temas ou mais participativa desse tipo de coletivos. Mas a verdade é que me parece que eles têm vindo a perder importância e talvez fruto de uma certa... de uma realidade diferente à qual esses coletivos não se ajustaram também. E aqui fazendo meia-culpa, porque também podia partir de nós termos esse tipo de iniciativas mais coletivas, mais em comunidade para este lado da nossa vida, que é do trabalho, mas porque nós temos funções que não existiam quando a maior parte desse tipo de grupos de trabalho começaram a ser criados, ou essas instituições, essas organizações que têm esse tipo de preocupações. Parece-me que nós não damos não beneficiamos e não lhes damos tanto espaço também quando pensamos sobre como fazer uma negociação com um empregador ou como desenvolver determinadas adaptações. É um processo muito mais individualizado, não é? É muito mais individualizado, sim. Ou então, na verdade eu acho que é ou mais individualizado em algumas partes, ou então é feito de uma forma muito mais informal. É feito de uma forma muito mais... É quase como se encontrássemos as nossas próprias alternativas em grupos mais pequenos, nas nossas comunidades mais fechadas, do que numa organização ou numa entidade que representa tantas pessoas que poderia ter um potencial de negociação muito maior. Mas não sente a necessidade de uma regulação maior para, enfim, regular um pouco melhor o que é que são os contratos neste mundo de mobilidades, de digitalização, de transformação do mercado laboral? Acho que poderia fazer sentido, mas parece-me que é quase
metafórico com a forma como a minha geração também olha para a política e para os partidos políticos como representações das suas próprias ideologias e vontades de mudança na sociedade. É muito mais comum nós criarmos os nossos projetos alternativos e tentarmos fazer a diferença de uma forma um bocadinho mais específica numa determinada área que é particularmente importante para nós e com 3 ou 4 pessoas para quem sabemos que aquela área também é altamente prioritária e a partir daí tentarmos influenciar o sistema de outras formas do que necessariamente juntarmos a um partido político ou tentarmos fazer a diferença no sistema que já existe como um todo. Acho que acaba por se refletir essa forma de ver o mundo e de agir sobre ele, acaba por se refletir nesta questão das entidades coletivas para negociar as nossas condições de trabalho, como se reflete na política e em várias outras coisas. No entanto, eu acho que a minha geração está a lidar e a gerir com uma situação relativamente particular, sobretudo quando falamos das grandes tecnológicas e que pelo menos a mim pessoalmente, fez perceber a importância deste tipo de entidades com estas grandes rondas de layoffs. Estas rondas de despedimentos coletivos que levaram muitas pessoas a perderem os seus trabalhos em empregadores que eram altamente reputados e com ótimas condições e que de repente, independentemente do país onde vivam, têm uma entidade, sobretudo na Europa, não é? Evidentemente, e que é a realidade que eu conheço também, tem uma entidade a negociar por si as suas condições de saída e percebe que essa entidade está lá, que existe, que tem um papel ativo em determinadas situações que exigem esse nível de influência, esse nível de autoridade em relação aos empregadores e isso dá-nos uma certa... A mim deu-me, por exemplo, que passei por essa situação, deu-me uma certa sensação de conforto e quase orgulho em viver num continente que me permite ter esse tipo de privilégio, de alguma forma. Portanto, parece-me que se calhar nós estamos pouco conscientes da sua importância e do papel que elas desempenham e, mais uma vez aqui, uma meia-culpa, porque provavelmente estaria perfeitamente ao nosso alcance sabermos quais é que são essas entidades e percebermos melhor de que forma é que podemos contribuir para elas, mas também me parece que elas, se calhar, precisam de ser ajustadas um bocadinho à nossa realidade. Certo. Sílvia, como é que vê esta perspectiva? Esta regulação ajuda a estabelecer a relação entre o trabalhador e o empregador? Está muito, enfim... É mal interpretada, por exemplo, num país como o nosso? O que é que a Sílvia me quer dizer sobre isto? Honestamente, é capaz de facto de ajudar em alguns momentos, mas eu estou muito alinhada com aquilo que estava a dizer a Sara, que primeiro, até que ponto é que é de facto isso que faz a diferença? Eu acho que a preocupação do mercado de trabalho hoje em dia é como é que eu consigo contratar exatamente os perfis que eu necessito e como é que eu consigo de facto fidelizar e que a cada 2, 3 anos não saiam aquelas pessoas que eu não quero que saiam. E portanto, eu percebo esse tópico, acho que esse tópico pode ser um valor acrescentado, mas não sei até que ponto nesta fase e neste momento que estamos de mercado é diferenciador o suficiente para colocarmos as nossas energias aí e não as colocarmos noutros tópicos que podem, de facto, fazer alguma diferença. E nesta perspectiva, Sílvia, aqui, quando estava a pensar um pouco sobre isto na nossa conversa, cheguei a esta conclusão que, se calhar, atrair talento, que é uma preocupação das empresas, se calhar é melhor, enfim, fazer alguma distinção entre a atração de talento e a retenção de talento, porque se, por exemplo, esta geração tem uma expectativa de estar, por exemplo, 2 ou 3 anos numa empresa, um pouco como estava há pouco a sublinhar a questão temporária, deu um bom exemplo há pouco na sua intervenção, porque é que a empresa não chega à conclusão realista de que terá aquelas pessoas, aqueles jovens trabalhadores num período curto e, portanto, a lógica será de aproveitá-los durante 2 ou 3 anos e não contar com eles durante muitos anos na empresa. Este realismo já faz parte do pensamento? Eu acho que na minha opinião, tem tudo a ver, de facto, com alinhamento de expectativas e com transparência na comunicação. E dou-vos um exemplo concreto, que é muito curioso, mas em 2001, quando eu fui entrevistada para ir para a PwC, que foi o meu primeiro empregador, perguntaram-me na entrevista qual é que era a minha expectativa. Ou seja, que eu estava a querer integrar a PwC, a minha expectativa é querer estar a colaborar com a PwC há quantos anos? Durante quantos anos? E estávamos em 2001.
não estávamos em 2025. E, portanto, eu acho que é de facto importante fazermos as perguntas certas para termos um feedback real, sem medos, no sentido de, se eu estou a contratar esta pessoa com estas competências, com estas motivações e com esta intenção do ponto de vista de timings, e se eu decido ajustar, então eu já sei mais ou menos com aquilo que conto e começo a gerir as coisas nesse sentido. Portanto, um colaborador não é menos competente ou menos necessário por só querer estar 3 anos, porque depende de facto da minha intenção, em que é que eu vou alocar um projeto específico, em montar um departamento de raiz, e se cá em 3 anos o departamento fica de facto perfeitamente alinhado e pode permitir que vá outro desafio profissional. Portanto, do meu ponto de vista, isto requer uma comunicação baseada muito nesta transparência, que é, esta é a minha expectativa, esta é a minha realidade, isto é aquilo que eu tenho para dar, até porque há outra realidade hoje em dia, que é, antigamente, quando existiam entrevistas de emprego, as empresas entrevistavam os candidatos, não é? E faziam uma escolha. Isso hoje já não é só assim. De facto, as empresas continuam a entrevistar e a fazer escolhas, mas os candidatos também entrevistam as organizações. E, portanto, as empresas têm que estar preparadas para responder também elas, né, nessa conversa, por exemplo, também para elas próprias serem entrevistadas. E consegue manter a ideia da cultura da empresa com os vínculos que mudam rapidamente de 2 em 3 anos? A ter a percepção da cultura da empresa passa muito por percebermos, no decorrer das conversas que temos durante um processo de recrutamento e seleção, naturalmente que eu só vou ter uma plenitude de consciência quando lá estou dentro, não é? Portanto, numa conversa não é impossível ter essa noção exatamente concreta, mas também, ou seja, fazendo perguntas, percebendo a que tipo de projetos é que são comunicados, a simples pergunta de porque é que estão a contratar esta função? E se calhar dizem-me, olha, estou a contratar por substituição, porque de facto a pessoa que estava a fazer esta função saiu, e então se eu vou perguntar, porque é que a pessoa saiu? Foi por um projeto? Não havia oportunidade interna? Portanto, há um conjunto de perguntas que eu, quando estou a ser entrevistado, também posso fazer como entrevistador, para perceber se todo aquele universo faz ou não faz sentido para mim. Mas muitas vezes o que acontece é que, de facto, as empresas não estão preparadas para serem entrevistadas. E hoje em dia também as empresas são entrevistadas. E têm que estar preparadas para responder igualmente com a mesma transparência, porque o custo de um mau recrutamento é gigantesco. Não é? Porque eu contrato, a pessoa vem, está 6 meses, 1 ano em formação, começa, ou seja, na altura em que as coisas deviam entrar em modo cruzeiro, começamos a perceber que o perfil é completamente desadequado. Foram 12 meses em que isto não foi win-win de maneira nenhuma para nenhuma das partes. E, portanto, o custo do mau recrutamento é tão elevado, quanto mais transparência e informação nós colocarmos no processo de seleção, maior a probabilidade de facto de ser uma relação win-win até a médio e longo prazo. Mas acabou a ideia de um certo amor à camisola nas empresas? Não, eu tenho um quê de sonhadora e, portanto, eu não quero acreditar que acabou o conceito de um amor. Até porque, por exemplo, também na minha geração continuava, eu sou das poucas pessoas, por exemplo, com quem estudei e com quem trabalhei no início da minha carreira, que estão na mesma empresa há 20 anos, todas as outras trocaram já algumas vezes. Portanto, na altura dos meus pais é que de facto havia aqueles empregos. Mas isso implica fazer uma meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais, às vezes em horários fora do horário laboral, não é? Não sei se implica, honestamente não sei se implica. Portanto, se tivermos uma organização muito orientada àquilo que é, permitam uma expressão, o output, não é? Aquilo que é a performance, aquilo que é o resultado que eu dou nas minhas 8 horas de trabalho, e não estar a ser medida pelo número de horas que me veem a trabalhar, então não tenho necessariamente e por regra que trabalhar mais 1 hora ou 2. Se calhar aquilo que pode acontecer por exceção, isso pode ter que acontecer. Pode ter que acontecer, uma coisa qualquer muito urgente, que possa acontecer no dia-a-dia, que acontece no dia-a-dia de qualquer organização. Agora, que a regra tenha que ser essa, não sinto que essa tenha que ser, honestamente, a realidade de hoje em dia. Sara, o que é para si conceitos como cultura de empresa ou este amor à camisola de que as gerações anteriores falam? Estava muito entusiasmada com a possibilidade de também responder a esta pergunta, porque tem aqui vários pensamentos. Força. E vários deles que me foram surgindo enquanto a Sílvia partilhava a perspectiva dela, com a qual eu tendo a concordar. Porque eu não acho que existe esta relação de proporcionalidade direta com o tempo que dedicamos a uma empresa e o valor da sua cultura empresarial ou quanto conseguimos integrar-nos nela ou até esse amor à camisola.
Acho que essa é uma das características da nossa cultura portuguesa, a que me referi há pouco, que pode tornar mais difícil a integração destes novos modelos. Mas a verdade é que todas as vezes que eu comecei um novo trabalho num novo país, eu já trabalhei na Bélgica, já trabalhei em Espanha e agora trabalho na Suíça, e sempre em ambientes altamente multiculturais, portanto não eram necessariamente representativos daquele país, eram representativos de um tipo de uma visão mais diversa de como fazer as coisas. E eu nunca senti que nesses sítios a hora que eu entrava ou a hora que eu saía fosse indicativo do meu valor enquanto profissional, fosse esse valor percepcionado pelos meus superiores ou pelos meus pares. E levou-me algum tempo, porque eu vinha desta cultura portuguesa, até eu própria aceitar isso sobre mim, que o tempo que eu dedicava a uma determinada função, ou uma determinada tarefa, ou num contexto de emprego, não era indicativo do valor que eu acrescentava à organização, porque eu sabia que quanto mais trabalhasse, mais valor conseguia acrescentar e, portanto, eu queria trabalhar o máximo possível. Mas a verdade é que fui percebendo, com vários exemplos à minha volta, que pessoas que tinham resultados tão ou mais fortes do que os meus trabalhavam menos horas do que eu, e, portanto, tive que começar a fazer esta autorreflexão de que forma é que eu estava a ser pouco produtiva nas horas em que estava a trabalhar e ajustar os meus comportamentos a esse modelo que era o considerado certo por quem estava à minha volta. E, portanto, é assim que percebemos que as organizações desempenham um papel essencial aqui. O que me leva ao tema da cultura empresarial, porque a verdade é que parece-me que há determinados requisitos nesta ideia de ter uma cultura empresarial forte que na maioria das empresas não existem. E esses requisitos são terem clareza sobre qual é que é essa cultura, qual é que é a que existe e qual é que é a que queriam que existisse e qual é que é o delta, qual é que é a diferença entre as duas. E muitas vezes as lideranças, que são quem define estes princípios, estes valores, estão tão distantes de quem está no final da ou são cadeia. Meramente retóricos, muitas vezes, não? É isso, eles são tão... Há tanta distância entre quem precisa de viver e materializar estes princípios, estes valores no dia-a-dia e quem os define, que é difícil perceberem que essa cultura empresarial, na verdade, não existe. Não existe na forma como eles a percepcionam. Portanto, é preciso haver esta clareza, por um lado, e é preciso torná-la atrativa para todas as gerações, ou pelo menos para aquelas que a empresa quer contratar. E é preciso garantir, ainda como um terceiro, que essa atratividade se mantém constante ao longo do tempo. E isto, como dizia a Sílvia, e bem, e eu vi, o melhor exemplo que eu vi disto foi na Amazon, quando trabalhava em Madrid na Amazon Web Services, e que é uma empresa conhecida pela força e peculiaridade da sua própria cultura interna, porque tem alguns princípios de liderança que foram definidos pelo fundador, pelo Jeff Bezos, e que, na verdade, assim que entramos na empresa, percebemos imediatamente como todas as pessoas que trabalham naquela empresa não só refletem aqueles valores, como os utilizam em tudo no dia-a-dia. Utilizam-no para avaliar um candidato que se está a candidatar, utilizam-no para dar feedback a um colega, utilizam-no para saber se eles próprios estão prontos para dar um próximo passo na sua carreira e ter uma promoção. E, portanto, esta clareza e esta integração, e são princípios ali que são muito atrativos para a minha geração, para a maioria das pessoas que se identifica com eles. E a verdade é que não importa quanto tempo cada pessoa passa nesta empresa, esses princípios vão moldar quem essa pessoa é como profissional e vão continuar presentes assim que essa pessoa vai embora, porque eles são procurados no processo de recrutamento e são depois nutridos ao longo do tempo em que a pessoa lá está. Os benefícios de os materializar tornam-se evidentes em cada interação com outros colegas, em cada projeto, e, portanto, é relativamente consensual que a cultura existe e que tem esse espectro de interesse e entusiasmo em quem lá trabalha, que é muito difícil outras empresas conseguirem replicar, porque, na minha perspectiva, elas não têm tipicamente estes requisitos da clareza e torná-la atrativa e consistente ao longo do tempo. Caminhamos então para o fim. Sílvia, vou só aqui articular uma outra questão que tem a ver com
a geração seguinte, digamos assim, na idade, ou seja, a partir dos 30 anos, eu diria numa faixa entre os 30 e os 45 anos, colocam-se questões sobre conciliação com a família, a questão de constituir uma família, conciliação com a maternidade e a paternidade, e eu pergunto se a partir daí as questões no mercado laboral acentuam a necessidade de haver benefícios para lá do salário. O salário parece-me ser importante, mas horários de trabalho, flexibilidade, isso acentua à medida que o trabalhador vai sendo mais velho? Honestamente e comparativamente com a geração que estávamos a falar anterior, eu não acho que acentue, ou melhor, as razões pelas quais são requeridos esse equilíbrio mudam do meu ponto de vista. Eu não acho que, de facto, um pai ou uma mãe, por ter tido um filho, ao dia de hoje queira ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional do que um jovem. O jovem não tem ainda filhos, quer igualmente este equilíbrio por outras razões. E, portanto, as empresas têm de facto que ter, hoje em dia, porque é sempre a condição praticamente sine qua non para a aceitação do novo desafio, quais é que são as políticas que de facto decorrem de maternidade, de paternidade, de flexibilidade, de horário de trabalho, ou quaisquer outras, que permitam de facto esse equilíbrio. Portanto, do meu ponto de vista, respondendo muito diretamente à pergunta que colocou, para mim não tem que ver com acentuar-se a necessidade, as relações pelas quais eu, com a minha idade, quero garantir esse equilíbrio, podem ser diferentes de um jovem, uma pessoa bastante mais nova que eu. Pronto, e já agora, para continuarmos e fecharmos aqui neste tema, Sílvia, também há um movimento de regresso de pessoas que, por exemplo, falamos muito da imigração de talentos, mas também há algum movimento de regresso. Há jovens que estão a voltar, inclusivamente, exatamente para se estabilizarem em termos familiares em Portugal. Gostava de saber, na sua perspectiva, se isso já é uma realidade que está, enfim, a consolidar-se e, por outro lado, qual é a relevância de fatores que não dependem só da empresa para que isso aconteça nas relações laborais, ou seja, quer a questão da fiscalidade, quer a questão da habitação. Sim, é de facto uma realidade, uma tendência. Nós recebemos imensos contactos de profissionais que estão fora de Portugal neste momento a trabalhar e que de facto manifestam interesse em perceber que tipo de projetos é que de facto estão a decorrer em Portugal, processos de recrutamento, onde tenham um potencial enquadramento. Portanto, isso é uma realidade dos mais diversos locais, portanto, não, nenhum em particular. Há, de facto, essa vontade, essa movimentação e essa vontade de regressar a casa. Há alguns constrangimentos e, portanto, nomeadamente com o tema do salário, não é? Portanto, há que fazer uma readaptação ao mercado de trabalho em Portugal, que paga um nível salarial diferente de outros países e também, muitas vezes, de abrangência de função, ou seja, ao estarmos num país muitíssimo maior que o de Portugal, né? Estamos a coordenar uma equipa de um número elevadíssimo de pessoas, em Portugal a mesma função, na maioria do tecido empresarial em Portugal, atualmente não tem essa dimensão e, portanto, as conversas que nós vamos tendo são no sentido de potenciais projetos que de facto existam em Portugal e que têm inevitavelmente também a vontade de trazer estes profissionais porque vêm com umas mais-valias muitíssimo interessantes, naturalmente, mas requer esta análise e esta adaptação ao mercado local de níveis salariais, de dimensão de projeto, etc., porque de facto essa realidade é muito difícil de comparar. Mas os tais benefícios extra fazem a diferença para conseguir fazer regressar essas pessoas? Fazem a diferença, ou seja, porque a partir do momento em que as pessoas já cumpriram os X anos fora, já podem ponderar, porque de facto fiscalmente já cumpriram os requisitos que têm que cumprir, e isso é um tópico que é muitas vezes mencionado, que é, eu já fiz X anos e, portanto, fiscalmente já consigo fazer esta readaptação financeira, porque do ponto de vista de liquidez as contas são feitas de uma maneira um bocadinho diferente e, portanto, isso naturalmente que também pode acentuar a motivação de regresso a casa. Antes de fechar com a Sara, só mais uma pergunta para si, Sílvia. E a atração de talento estrangeiro também é uma realidade? Existe? O que é que vale hoje em dia? A atração de talento estrangeiro é uma realidade, porque de facto nós temos hoje em dia muitos estrangeiros a viver em Portugal,
Que muitos deles estão a trabalhar remotamente para fora de Portugal, claro que sim, ou seja, estão a viver com custos nivelados a Portugal e a trabalhar para países, portanto, a receber salários de outros países, mas também depois há uma motivação dessa força de trabalho em querer permanecer em Portugal e também já a procurarem projetos locais. E, portanto, nós, por exemplo, na área da tecnologia, que é uma área que muitas vezes para procurar pessoas profissionais com experiências específicas em tecnologias que ainda há menos recursos em Portugal preparado para elas, recorremos muitas vezes ao recrutamento internacional, onde aquilo que fazemos é contactar profissionais que sabemos que têm essas competências específicas e de facto apresentar-lhes projetos para que eles possam vir para Portugal trabalhar e de facto como Portugal neste momento é um destino que gera muitíssimo agrado a muitas pessoas, há já também esse talento internacional que faz essa motivação e que vem trabalhar para Portugal, adaptado a salários de Portugal também, mas que de facto o país depois adiciona um conjunto de outros benefícios que a estas pessoas naturalmente faz diferença. Sara, fecho consigo perspectivando digamos, a ideia de projetar, imagina a sua vida daqui a 5, 10 anos, num contexto que eventualmente pode ser diferente daquilo que a Sara tem hoje e na possibilidade ou não de regressar, por exemplo, ao seu país, por algum motivo ou outro. Primeiro, que fatores é que identifica como essenciais para esse regresso? Segundo, qual é o peso que estes fatores que não têm a ver só com as empresas, a questão da fiscalidade, o preço da habitação, têm para além dos benefícios que eventualmente as empresas possam oferecer para além do salário? Esta é uma das perguntas que a minha geração mais tem dificuldade a responder e uma das adaptações necessárias nos processos de recrutamento das empresas, que é onde é que nós nos vemos daqui a 5 ou 10 anos. Porque há tantas possibilidades diferentes, tantos caminhos que podemos explorar que é sempre altamente difícil. Mas eu quero, efetivamente, voltar a Portugal. Não sei quando é que isso vai acontecer. A verdade é que essa vontade tem decrescido ao longo do tempo em que eu estou fora, porque vivo essas realidades de uma forma muito positiva, enquanto observo aquelas que estão a acontecer em Portugal de uma forma menos positiva, de alguma forma, embora com algum progresso, provavelmente ainda não o suficiente para ser comparável à realidade que eu tenho neste momento, por exemplo, na Suíça. No entanto, claro que há sempre fatores muito para além das empresas e até da fiscalidade que me atraem em Portugal, não é? O facto da minha família estar aqui, o facto de ter sido este o país que me permitiu estudar, que me deu as oportunidades de ter uma educação que lá fora também é competitiva, que me preparou de algum modo para eu ter acesso a estes privilégios que agora tenho. No entanto, também não deixa de ser verdade que o tipo de oportunidades profissionais a que eu posso ter acesso em Portugal são determinantes, tal como a Sílvia explicava, mas não me parece indissociável quais é que são as condições que estas empresas me podem oferecer e os regimes fiscais de que elas próprias beneficiam ou que as prejudicam, e de que eu própria posso beneficiar ou que me podem prejudicar também. Portanto, claro que programas como o Regressar se tornam um incentivo extra para eu considerar voltar mais cedo do que provavelmente seria o meu plano, porque sei que depois dos 5 anos ou qualquer que seja a adaptação feita a este número de anos, torna-se uma meta bastante clara para mim e é uma meta que provavelmente não existiria antes se eu não tivesse esse incentivo extra. Provavelmente seria muito mais fácil ir adiando essa decisão até ad eternum, honestamente. Mas claramente permitir às empresas que elas possam crescer, não sufocá-las com impostos ou com necessidades burocráticas que são demasiado pesadas para as infraestruturas que elas conseguem ter, mesmo antes desse crescimento e durante esse crescimento, é completamente requisito, é condição obrigatória para que elas depois me possam oferecer as condições necessárias ao meu regresso. Mas este ambiente, a estabilidade, o valor da diversidade na nossa sociedade, enfim, há vários fatores que de algum modo influenciam essa decisão, alguns deles que podem ser moldados pelo sistema político
outros que podem ser moldados pelo setor privado, outros que são moldados pela sociedade como um todo, nas decisões políticas que toma, etc. Mas também há muitos que dependem só de mim e daquilo que passam a ser as minhas prioridades em cada momento. E a verdade é que neste tema de perceber como é que eu posso criar o meu próprio negócio, os meus próprios projetos, que importância é que eu quero que o trabalho tenha na minha vida. Até mesmo esta ideia de que não falamos durante a entrevista, mas que me parece também relativamente importante no contexto de discutir o trabalho, o que é o futuro do trabalho e como é que as diferentes gerações o veem. Este conceito das mini-reformas, hoje em dia já há muito poucas pessoas que querem esperar 40, 50 anos até ao momento da sua reforma, mas em alternativa querem ter um estudo patrocinado pelo HSBC, que é um banco, indicou que neste momento a média de micro-reformas ou pequenas reformas que as pessoas esperam ter ao longo da sua carreira é de 3 versus a única reforma que seria o típico há alguns anos. E mesmo nestes momentos de pausa, de refletir sobre o que é que queremos a seguir, o que é que faz mais sentido para nós ou menos, se eu estiver em Portugal, sinto-me muito mais confortável para fazê-lo e vou estar a beneficiar a economia portuguesa com o rendimento que tive no estrangeiro até esse momento, ou a capacidade que eu posso ter de investir em Portugal, seja em que setor da economia for, e eu faço muito, por exemplo, através dos projetos de impacto social de que falávamos ao início. São todos estes canais são alternativas ao regresso. Claro que preparar e incentivar o regresso é extremamente importante, mas também me parece que é tão ou mais importante garantirmos que há mecanismos eficientes para que quem está fora consiga continuar a contribuir para o crescimento e a prosperidade portuguesa, mas também utilizar estes recursos que são os imigrantes que escolhem Portugal para viver ou para trabalhar, sejam de alguma forma o caminho deles e as oportunidades que eles próprios têm de contribuir para o país sejam um bocadinho mais claro. Não me parece que é ainda o suficiente e isso leva muitas vezes a situações de precariedade e, quando falamos de imigrantes mais qualificados, a situações de desperdício de talento e de valor socioeconómico, porque também é verdade que há muitos imigrantes que estão cá em Portugal e que estão em contacto com vários imigrantes portugueses nos seus países ou noutros países e que nos pedem, nos perguntam de que forma é que eu posso contribuir, conhece alguma associação onde que eu possa ajudar com as minhas competências profissionais ou alguma empresa que possa beneficiar dos meus serviços, mesmo que seja por um valor reduzido, e nós não temos ainda esses mecanismos completamente escaláveis e de uma forma pragmática implementados na nossa sociedade. Portanto, sim, é muito importante criar as condições para que pessoas como eu e outras que estão fora de Portugal possam querer vir para Portugal e terem as oportunidades certas aqui, ao mesmo tempo que também é essencial, parece-me, aproveitar o talento que temos fora em Portugal da forma que nos for possível, mesmo quando eles não estão fisicamente cá, e o talento que não sendo português, nos pode ajudar a crescer também. Muito obrigado. Sara Aguiar, Sílvia Nunes, as nossas convidadas a refletir sobre os novos tempos no trabalho, nesta edição do Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Já está a ouvir em fundo o genérico original do pianista Mário Leginha, para este programa que na sua versão podcast está disponível em todas as plataformas digitais, também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro debate.